Vamos aprender a escrever funções em Python. Primeiro, nós vamos acessar o idle, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, onde nós vamos escrever os nossos programas. Aqui o nosso editor. Então, aqui dentro do editor, nós vamos escrever um programa que utiliza uma função. Para definir uma função, nós usamos a palavra def, escrevemos o nome da função. Eu vou definir uma função simples aqui chamada soma. Ela vai receber dois parâmetros, num1 e num2. E o que ela vai fazer? Ela vai somar esses dois valores. É igual a num1 mais num2. E ela vai retornar esse valor de soma. Então, aqui está a nossa função. Para utilizar essa função, agora nós vamos escrever o programa principal. No programa principal, nós vamos definir dois números, n1 é igual a 10, n2 é igual a 20. E nós vamos chamar essa função, soma, e vamos mandar esses dois argumentos, que é o n1 e o n2. Quando eu chamo essa função, eu sei que ela vai retornar um valor. Então, no momento que eu chamar, eu já tenho que prever uma variável para armazenar esse valor. Então, eu vou chamar essa variável de R. Então, a variável R, ela vai conter o que retornar da função. Aí, eu vou pedir para imprimir R. Print R. Vamos testar? Salvei. Ele está dando um erro aqui. Valor soma. Ah, num 2. Aqui eu errei, ó. É com M. Pronto. Vamos testar de novo. Beleza, agora está tudo certo. Ó, ele respondeu 30. Por quê? Vamos analisar a execução desse programa. Então, a execução de um programa sempre vai começar na parte principal. Então, ele ignora que todas as definições de funções e começa aqui no programa principal. O programa principal, eu comecei definindo a variável n1, que é 10, a variável n2, que é 20. Aí eu vim aqui e chamei a função soma. No momento que eu chamei essa função soma, ele vai desviar o código, a execução para cá. E esses valores de n1 e n2, ele vai fazer uma cópia. O que tem em n1? Tem 10. Então, ele vai copiar aqui para dentro de num1, 10. O que tem em N2? Tem 20. O que tem em N2, ele vai copiar para dentro de num2, que é o 20. Aí, ele vai somar. Num1, que é 10, mais num2, que é 20, ele vai dar 30. Aí, esse valor soma, que tem 30 armazenado nele, ele vai retornar. No momento que ele retorna, ó, ele volta e armazena a resposta, que é 30, dentro de R. Aí ele imprime o R, que foi o que a gente viu aqui, certo? Então, temos que prestar atenção quando nós temos uma função, que o que acontece é o seguinte. Essa função, ela só vai ser executada quando ela for chamada. Então, mesmo ela estando no início do código, né, a primeira coisa que eu escrevi foi a definição de soma. Temos que ter consciência que isso só vai ser executado se essa função for chamada, certo? E também temos que ter consciência que a definição de uma função começa com a palavra reservada def, né? Aí vem o nome da função e a lista de parâmetros, que pode ser nenhum ou vários, certo? Aqui eu tenho 2. Aí o que tem dentro do corpo da função, ele vai executar e vai retornar um valor. Então, esse valor pode ou não ser retornado. Nós temos, por exemplo, podemos escrever, por exemplo, essa função soma sem retornar valor, imprimindo aqui direto, por exemplo, ó, print o valor da soma. E aqui, nós tiramos esse print aqui, delete, e tiramos esse valor de retorno. Então, ó, essa função aqui, agora, diferente daquela opção de escrita, nós pedimos que a função imprima o valor de uma soma e não precisa retornar esse valor. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos pedir para executar. Ó, deu 30 da mesma forma, ele imprimiu 30. Qual que é a diferença dessa primeira escrita para a escrita anterior? Então, essa aqui eu não botei a palavra return e pedi que ele imprimisse dentro da função, certo? E no momento que eu chamei a função soma aqui, ó, N1 com 10, N2 com 20. Aí ele vem para cá, N1 com 10,
N2 com 20. Copia os parâmetros. Ele soma e já imprime o valor, sem precisar fazer um retorno. Aí a resposta foi 30. Então, vocês podem ficar na dúvida, quando que eu tenho que retornar um valor ou não? Aí depende do objetivo. Então, por exemplo, uma função de soma, o ideal é retornar o valor, porque você provavelmente vai querer usar esse valor em um outro cálculo. Mas se você não precisar usar esse valor, ou se não for um valor que a função vai calcular, for só fazer uma impressão simples, então não precisa retornar, certo? Então nós temos essa opção, certo? De retornar ou não valores. Então é uma função, geralmente na programação a gente chama assim, função é quando retorna valor, procedimento é quando não retorna nenhum valor. Mas em Python é tudo a mesma coisa, são funções que retornam ou não valores. Nós temos também que prestar atenção aqui nos parâmetros e nos argumentos. Por exemplo, aqui eu tenho dois parâmetros. Então, são aqueles valores para os quais a função é construída. Então, em torno dos quais a função vai ser executada. E quando a gente chama a função, nós temos os argumentos, certo? Com respeito aos parâmetros, nós podemos realizar a passagem de parâmetros de duas formas. Por exemplo, por valor ou por referência. Quando nós fazemos uma passagem de parâmetro por valor, que é o que nós fizemos nessas duas funções, nesses dois exemplos de funções que nós utilizamos, nós fazemos uma cópia. Então, por exemplo, o N1, que tem o valor 10, ele foi copiado para dentro de num1. E o N2, que tem valor 20, ele foi copiado para dentro de num2. Se eu pegar o valor aqui, por exemplo, de num1 e disser que agora ele é 0, esse valor de num1 aqui, ó, não vai afetar o N1. Vamos imprimir o N1 aqui, ó. Print N1 no programa principal. Programa principal. N1. E aqui vamos imprimir. Faltou um A, programa. Vamos fazer essa mesma impressão aqui. Na função agora aqui. Na função. Lembrando que aqui é o num1. Bom, o que eu fiz aqui? Eu iniciei N1 com 10, N2 com 20, pedi para chamar a função soma. Na função soma, o valor do N1 foi copiado para num1, o valor do N2 foi copiado para num2. Daí eu somei os dois valores, depois que eu somei esses valores, o que eu fiz? Eu peguei o num1, que seria o valor de N1 aqui, e zerei. Aí eu vou imprimir só para conferir esse valor zerado. E imprimi depois o valor da soma. E depois que eu executei a função, eu retorno para o programa principal, correto? Aí eu vou imprimir o valor de N1 para ver o que aconteceu com ele. Vamos testar. Percebam que mesmo que eu tenha alterado o valor de num1, isso não teve interferência no N1. Vamos olhar aqui com mais atenção. Então, o N1 é 10, o valor de N1 foi copiado para dentro de num1. Certo? Só que qualquer alteração de num1 não vai afetar N1, porque o que existe é uma cópia. Então, eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável N1, que vale 10, certo? E eu tenho a variável num1, que foi iniciada com 10. Mas quando eu mudar o valor dessa variável e colocá-la para 0, não vai haver interferência em N1. Isso porque a passagem de parâmetros foi feita por cópia. Certo? Uma outra forma de passar parâmetros é por referência, onde a gente passa o endereço da variável. Quando ocorre a passagem por referência, qualquer alteração que eu fizer no programa, nas funções que usam essas variáveis, isso vai ser refletido também no programa principal. Vou fazer um exemplo aqui. Vou utilizar uma outra. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer uma função ordenar, que vai receber uma variável v como parâmetro. Eu vou chamar uma função sort aqui, que vai servir para ordenar o que vem nessa variável. E vou fazer um return v.
Aí eu vou dizer que tem uma variável valor. Essa variável valor eu vou iniciar ela com 2, 1 e 3. Isso é uma lista, tá? É uma lista que tem 3 elementos, o valor 2, o valor 1 e o valor 3. Aí eu vou pedir para imprimir, print, ordenar, vou mandar a variável valor por argumento. E vou pedir para imprimir o print valor. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu passei como parâmetro a variável valor. O que tinha dentro da variável valor? 2, 1 e 3. Então, o V aqui vai ter esse valor, 2, 1 e 3. Aí eu chamei a função sort. O que a função sort faz? Ela ordena, ela faz 1, 2 e 3, coloca os números em ordem crescente. E pedi para retornar. Quando eu voltei aqui, eu pedi para imprimir a variável, o retorno dessa função. E ele imprimiu 1, 2, 3, aqui embaixo. Certo? E eu pedi para imprimir o valor. E ele imprimiu 1, 2, 3 também. Mas o valor não era 2, 1, 3? O problema é que quando eu passo uma lista para uma função, eu passo o endereço dessa lista. E tudo que eu fizer na função em cima dessa lista vai se refletir também no programa principal. Então aqui, tudo que eu fizer com o V também vai estar acontecendo com o valor. Por quê? Porque V e valor são referências a um mesmo endereço de memória. E nesse endereço de memória tem 2, 1, 3, que depois passou a ser 1, 2 e 3, certo? Então, quando usamos listas, temos que ter consciência que a passagem de parâmetros sempre vai ser por endereço e nunca por cópia. Mas isso é um assunto mais complexo que vocês vão ter a oportunidade de estudar mais adiante nas próximas disciplinas. Por enquanto, na disciplina atual, Linguagem de Programação 1, nós temos que saber somente a passagem de parâmetros por valor. Não precisamos nos preocupar com a passagem de parâmetros por referência. Por agora é só e bons estudos.